Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai falar do tratamento de intolerância à lactose. Mauro Yama, com meu convidado, Dr. José Eduardo. Na maioria das vezes, os pacientes não têm uma deficiência completa da enzima que digere a lactose, né? Ele ainda tem alguma quantidade. E isso é muito individual. Tem pacientes que não podem comer ou tomar nenhuma quantidade de lactose, vai ter sintoma. Tem pacientes que já toleram essa quantidade e é difícil você determinar isso. Isso é feito observando esse paciente, que você começa a diminuir, pede a ele para diminuir, né, a ingestão de alimentos que contenham leite, derivados, né? Se esses pacientes continuam tendo sintomas, você pode suspender a lactose desse paciente, né? Fazer um leite de soja, por exemplo, que não tem lactose, né? E em alguns pacientes você pode tentar o uso da enzima lactase, né? Como é que é feito isso? O paciente, imediatamente antes de ingerir alimentos ou o próprio leite, ele toma a enzima lactase. Em alguns pacientes isso resolve o problema. O paciente toma essa lactase, vai metabolizar a lactose que ele tomar e aí ele não vai ter os sintomas. Só que isso é muito individual. Nem todos os pacientes respondem ao uso de lactase, né? Muitas vezes não respondem. O que a gente tem que fazer é ir diminuindo ou suspender a lactose desse paciente. É importante falar que a intolerância à lactose, que eu já falei em vídeos anteriores, que ela pode ser secundária a uma doença de base. Por exemplo, doença celíaca, que é a alergia ao glúten, né? Alguns pacientes que têm doença celíaca, eles ficam com intolerância à lactose secundária, porque eles perdem lá a mucosa que está lesada, perdem a lactase por causa do glúten que está agredindo, e aí ficam intolerantes. E quando ele começa a tratar a doença celíaca, a alergia ao glúten, que você retira o glúten, essa mucosa do intestino volta ao normal, volta a produzir lactase, e aí ele passa a voltar a ficar tolerante à lactose e pode digerir o leite e não ter sintomas. Então é importante também a gente saber que essa intolerância à lactose pode ser secundária a uma doença e você tem que tratar a doença.